Tô. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí assistindo aí ao vivo, pelo YouTube. Espero que vocês estejam bem, né? Ainda nós também estamos nesse sistema de aulas remotas, né? O lockdown em Fortaleza acabou, mas o isolamento ainda é uma realidade. E bem, espero que todos estejam bem. E continuando com o nosso assunto, né? Com o nosso tema. Semana passada, né? A aula do terceiro ano foi uma revisão do Present Perfect. E essa semana, né, a aula de hoje, eu e o professor Darlan vimos a necessidade de passar de novo por alguns conteúdos, né, porque é importantíssimo que esses conteúdos sejam bem sedimentados, para que quando a gente for falar do segundo e do terceiro condicional, nós não tenhamos dificuldade, né, que a gente consiga quase que instantaneamente entender e fazer o segundo e terceiro condicional. Então, hoje nós vamos focar nos verbos modais, né? Would, should, might, could, must. Existem mais? Existem. Mas nós vamos focar neles, são os principais, assim, e muito mais importantes para o que nós queremos, né? No uso das if clauses, né? Da segunda e terceira condicional. Bem, os modal verbs eles têm algumas características importantes que a gente tenha atenção nisso. Eles são usados principalmente quando queremos transmitir uma ideia de que algo é possível, necessário, permitido, proibido, exprimir habilidade, capacidade, conselho, sugestão, ou seja, eles são verbos muito úteis, né, e muito utilizados, né? Eles sempre acompanham o verbo principal. Então, nunca os modal verbs, né, os verbos modais, eles nunca serão verbos principais, né? Assim, eles não vão ser, eles não sempre vão estar acompanhando o verbo principal, né? E outra característica é que eles nunca variam, né? Os verbos modais nunca variam. A gente, por exemplo, se a gente for pegar uma frase no simple present, na terceira pessoa do singular, he, she, it, o verbo principal, ele acrescenta o s, por exemplo. Se a gente for pegar o present perfect, o verbo principal, ele altera, ele vai estar sempre no passado particípio. Então, nós sempre vamos ter o verbo principal, ele sempre vai variar, né? Quase sempre ele varia. E os verbos modais, eles não vão variar. Eu posso falar da primeira à última pessoa, que ele vai se manter na mesma forma. Outro ponto muito importante, que eles servem para revelar a intenção, o sentimento de quem fala, o locutor, pois modalizam o discurso. Por exemplo, se quem fala quer ser mais formal ou informal. Como assim modalizar o discurso? Porque eles transmitem intenção, né? Então, por exemplo, por que eu uso should, would, could? Porque eles têm sentidos, intenções e graus de certeza diferentes, né? Uma coisa que deve ser feita, uma coisa que pode ser feita, uma coisa que você é obrigado a fazer. Então, a gente vai discutir isso um pouco mais na frente, que são os graus de certeza, né? Esses verbos modais eles acompanham, né? O que eles estão querendo dizer, né? Então eles revelam uma intenção, um sentimento, é importante. Então eles modalizam esse discurso. Deixa eu ignorar isso aqui. O would, se você não soube, nunca ouviu falar, ele é o passado do verbo will, certo? O will é aquele que eu utilizo para o futuro. Então, o would seria o quê? O passado do futuro. E existe passado e futuro? Não. Existe o quê? Um futuro que era provável de acontecer. E nunca aconteceu. Certo?
É por isso que a gente chama o futuro do pretérito. Ele é equivalente a isso. Então, quando eu utilizo o would, eu quero dizer o quê? Quero dar um certo grau de incerteza. E olha, provavelmente aconteceria isso se tivesse de fato chegar a fazer algo, né? Então eu digo assim, se eu trabalhasse mais, eu provavelmente teria me tornado milionário. Aí qual é o verbo que eu vou utilizar? Qual o modal verb, né? O modal verb que eu vou utilizar é o would. O would ele vai dar esse grau de incerteza, certo? É por isso que é importante trabalhar com esse modal verb. Esse would ele pode ser utilizado tanto com verb to be, com simple present, eu posso utilizar com o present perfect. Ele não tem restrição quanto a isso. Somente o will, né? Que é o futuro, porque você não pode usar duas vezes. Mas o would, em geral, dá essa ideia de incerteza. Então, como os exemplos que a gente tem aqui, ó, a gente teria o quê? I would work more, eu trabalharia mais. Would you do it for me? Você faria isso por mim? You wouldn't understand. Você não entenderia. I'd be much better than if I had listened to you. Esse I'd, ele é importante, certo? Esse I'd, ele pode ser utilizado tanto para would, que é o que a gente está vendo aqui como verbo modal, certo? Ele é a abreviação. Simplesmente você vai dar um drop, que eles chamam. Drop em inglês é como se estivesse caindo essa letra aqui, ó. Você vai retirar todas essas letras e colocar apóstrofe. Seria equivalente a I would be much better, certo? Ele tanto serve para o would como para had. Então, ter cuidado, certo? É por isso que é importante vocês saberem as estruturas, conhecer as estruturas do terceiro condicional, certo? Aí você vai saber se ele é would ou é had. Beleza? De resto, não tem muito segredo, não. O would, ele sempre vai vir depois do sujeito, se ele estiver na afirmativa e na negativa. Se ele estiver na interrogativa, ele vai vir antes do sujeito. Pronome. Certo? Sempre vai ocorrer isso. E quando é que eu vou utilizar o would? Quando você quer expressar dúvida, né? Você quer expressar incerteza. Então, eu só vou utilizar o would? Não, existem outros. Só que esse would ele é mais geral, né? Ele não é tão formal quanto os outros, mas ele é mais geral. Você pode usar tanto formalmente como informalmente. É interessante também, Alan, que nessa última, would you like a chocolate, por exemplo? Would you like, você gostaria, né? É uma forma também mais educada de você oferecer, né? É também utilizado nesse would you like, é bem comum você ouvir o would com like, né? Esse de gostaria. Porque é uma coisa mais, uma maneira mais educada, mais formal, né? Tem um equivalente que seria what do you want, né? Mas what do you want é muito direto, o pessoal acha meio que agressivo. Né? Vamos lá, próximo. Should. Should ele corresponde a deveria, o deve, né? É usado para conselhos, previsões, possibilidades, né? You should try. Vamos aqui ver os exemplos. You should try to study more. Você deveria tentar estudar mais. Vamos observar aqui, ó. You, sujeito, should, modal, try, verbo principal, to study more, estudar mais. Então, essa aqui é a forma bem básica, né? Opa. Vamos lá para o should. Pronto. Então, should, né? Deveria, deve. Should I stay or should I go? Eu deveria ficar ou deveria ir? Ele é ele é um grau de certeza não muito grande, o should, né? Você deve, mas não é aquele
aquela coisa de muita obrigação. Você deveria, é um conselho, né? É uma possibilidade, é uma previsão. Então, é importante a gente sentir a diferença dos graus de certeza, né? Então, should é um conselho, né? É um conselho. Olha, você deveria. I think you should apologize. Eu acho que você deveria pedir desculpas, né? Vamos ver aqui a imagem, ó. You shouldn't watch TV so much. Você não deveria assistir TV tanto assim, ou tanta TV, né? Você não deveria assistir tanta TV, né? Então, e observar que a negativa, né? Ó, should not. Isso aqui significa should not. E aí a gente reduz para shouldn't, né? You shouldn't watch TV so much. The Brazilian team should win the game because it's much better than the opposing team. Né? O time brasileiro deve vencer o jogo porque é muito melhor do que o time adversário, fazendo uma previsão, né? Mas eu não tenho certeza disso. Eu não tenho. É uma previsão, é uma possibilidade. What should I have done? O que eu deveria ter feito? What should I have done? What should I have done? Né? O que eu deveria ter feito, né? You should have helped Jane. Você deveria ter ajudado a Jane. Então, ó, estou sempre aqui falando na área do conselho, da previsão, da possibilidade. A possibilidade aqui, ó. It should be snowing now, according to the weather forecast. Deveria estar nevando agora, de acordo com a previsão do tempo. Né? Então, eu não tenho certezas, né? Mas eu tenho nem certezas, nem muitas convicções, né? Mas é aquela coisa. É o que, sei lá, digamos assim, 50%, né? Você deveria fazer isso. Não é uma obrigação, mas... É um conselho, é um conselho. É. Tem muito o que fazer, não. É um conselho. Não tem muito o que a gente dizer assim. Se fosse bom, a Você gente quer dar um vendia, né? conselho? Hã? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Exatamente. Pronto, pode É muito passar. legal prestar atenção nessas model verbs que a gente vai falar agora, porque em um filme em inglês, quando você traduz para o português, fica estranho algumas cenas, né? Mas ela ganha totalmente sentido quando você utiliza esses modal verbs. Porque quando você Sim. traduz para o português, vou traduzir, utilizar a mesma palavra para 4 situações em português, mas no inglês não, eu tenho que utilizar uma para cada. Dependendo da palavra, eu sei o que é que realmente a pessoa quis falar. Isso. Já eu vou dar um exemplo. Se você... Não, com certeza. Se você não utilizar, se não observar o grau de certeza correto, né? Você pode dar um sentido completamente diferente o que a pessoa queria realmente dizer. Se você, em vez de falar should, fala, sei lá, must ou have. Aí você já está mudando completamente o sentido. Então, é muito importante saber esse grau de que é improvável, do totalmente improvável até o completamente obrigatório, né? Então, é importante a gente ter essa baliza. Por isso que eu acho meio difícil acontecer aquele problema de saber ou não se a pessoa vai fazer alguma coisa. Só diz que tem muito problema para se relacionar com a mulher, né? Vou lá, não sei se a mulher está querendo dizer isso, aquilo em inglês, não tem problema com isso. Ela vai falar uma coisa, você vai entender na hora. Ela disser uma coisa, você vai entender perfeitamente o que ela está querendo dizer. Diferente de português, que depende da tonalidade, né? Dependendo do tom, da entonação, você pode estar querendo falar alguma coisa ou outra. Né? Tem 100% de certeza. Pode passar. O might, ele é bem interessante, certo? Ele é um futuro, né, equivalente ao will. Só que numa escala entre o will e might, o might ele é mais incerto. É quase alguma coisa que jamais aconteceria. Tipo, de 0 a 100%, ele aconteceria em 30% dos casos. Certo? Você tem dúvida se aquilo vai acontecer. É equivalente a isso.
certo? Então, eu digo assim, ó. A pessoa pergunta para mim, olha, eu estou atrás do John, queria falar com ele. Eu sei que o John, ele costuma trabalhar. Ele trabalha lá no escritório dele. Só que eu já sabe, tem dia que o John vai, tem dia que ele não vai. O que acontece? A pessoa vai responder isso aqui, ó. Oh, John might be in his office now. O John, ele deve estar, ou então ele pode estar lá no escritório dele agora. Quando ele diz esse might, ele está dizendo que para a pessoa que está ouvindo, olha, ele pode estar lá, mas não é 100% certeza. O ideal é que você ligar antes, conferir se realmente está, porque provavelmente você pode dar uma viagem perdida. É diferente do próximo modal verb que a gente vai dar agora, que é o quê? Quase 100% certeza. Só se acontecer um acidente, alguma coisa do tipo, ele não vai estar. Então, simplesmente com essa palavra, você já dá indicativo para a pessoa sem falar muito, sem explicar muito para a pessoa. Certo? É por isso que às vezes parece que o americano é curto e grosso, fala pouco, mal se comunica. Por quê? Porque dependendo da frase que ele fala, ele não precisa explicar muita coisa, não. Já está tudo implícito na frase. Certo? Outro exemplo aqui, ó. They might be hungry. Eles devem estar com fome. Não é 100% certeza. Você não tem certeza. Certo? Your plan might not work. Pode ser que seu plano não funcione. Turn on the TV. Turn on the TV. You mightn't like it, but I do. Liga a televisão, né? Tá imperativo. You mightn't like it. Provavelmente você não vai gostar disso, mas eu gosto. They might succeed. Provavelmente eles vão conseguir. It's not so hard. Isso não é tão difícil. E aí por aí vai. Todos esses exemplos que tem aqui, né? Você sempre vai ter o quê? Provavelmente, 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 provavelmente. Certo? Agora, um exemplo de futuro com might é justamente da figura, né? Ela está olhando para o céu, está vendo as nuvens se formando, né? O céu fechando, ela diz, it might rain. It might rain. Quer dizer o quê? Provavelmente vai chover. Isso aqui é perfeito em previsão do tempo. Você jamais vai ver um apresentador de TV utilizando um must para previsão do tempo. Se ele falar isso na televisão, o pessoal vai cair com pedras e paus sobre o apresentador. Você vai ter que sempre utilizar might, vai. E acontece muito em português. O pessoal diz, olha, vai chover e tal canto, e tal. O pessoal cai de pau em cima do apresentador. Que ele não sabe de nada, não sabe o que está fazendo, prevê uma coisa, acontece outra, e isso não acontece em inglês. Certo? Vamos para outro. Ah, sim, estrutura, né? Importante falar sobre estrutura. Todos esses modal verbs, eles sempre vão ser colocados à frente do pronome, né? Então, eu tenho o John, coloco might. Eu tenho o they, might. Your, plan, né? Might. Então, toda vida, esse modal verb ele vai funcionar como se fosse um verbo auxiliar, né? Ele toma a mesma posição. Ou depois do sujeito, ou se for interrogativa antes do sujeito, ou antes do pronome, né? Então, sempre você vê o nome da pessoa, você coloca antes para a pergunta, afirmativo e negativo depois. Deixa eu ver outro aqui. Could. Could é equivalente a... Ele é equivalente ao would, né? Vai explicar ou explica? Eu posso explicar. O could. Bem, o could é ele corresponde a um poderia, podia, conseguiu, conseguiria, né? Você tem o can e o could, né? O could seria o passado, né? Could. Ou o que você realmente corresponde ao would, só que é no sentido de poder, né? Could you please come here? Você poderia, por favor, vir aqui, né? Você poderia, por favor. E could, ele é bem educado, né? Você pode falar assim, can you please come here? Mas aí o could, ele é mais educado. Tem uma outra intensidade, né?
Então é por isso que também é importante a gente estudar esses modal verbs. Jamais você utiliza o can com uma pessoa que você tem uma intimidade. Você não Isso. conheceu um pouquinho antes, porque senão o pessoal pode te levar. Você é um rude, é grosso, né? Só vai achar meio estranho, só vai achar ruim. Por exemplo, se você estiver num restaurante, né? E aí você vai pedir alguma coisa, você pede com could, né? Ou com would, né? Mas você não vai utilizar can, né? Porque o can ele é muito direto e se você está falando isso com uma pessoa que você não tem intimidade, você pode parecer rude, né? Mandão, mal educado. Could you turn off your cell phone, please? Você poderia desligar o seu celular, por favor? Né? E aqui o could, ele é uma coisa mais... Ele também tem um estilo um pouco mais assertivo, assim. Ele é o... Você poderia, e a pessoa que pergunta, ela tem um pouco mais... Ela é mais segura que você pode fazer, né? Por exemplo, aqui na imagem, quando eu falo, could you open the door? O cara fala, could you open the door, please? Quando ele pergunta isso, né, ele tem um grau de certeza, né, acima da média, ele está certo que você pode. Né? Ele está certo que você pode e está pedindo educadamente. Could you open the door, please? E a pessoa não está ali, espero que abra, porque ele não pode estar com as duas mãos ocupadas. Né? When I was younger, I could run. Sim, Elaine, exato. O could ele tem esses 4 sentidos. Poderia, podia, conseguir, conseguiria, né? Ele tem esses 4 sentidos. Vai depender da frase, como ela tá, né? E aí a gente pode traduzir dessa maneira, né? Porque can é o verbo can é o verbo conseguir, né? Poder também. E aí o could seria o passado, né? E o uso dele seria um uso mais educado, né? When I was younger, I could run fast, but I can't run fast now. Quando eu era mais novo, eu conseguia correr rápido, mas eu não consigo correr rápido agora, né? E aqui, como a gente está vendo, ó, could, can. Aqui ele já não está exatamente pedindo, né? Mas ele está utilizando o modal verb. I could run, né? Could, o verbo modal, run, o verbo principal. But I can't run fast now. He couldn't get there in time. Ele não conseguiu chegar lá a tempo. E aqui o couldn't, que é o could not, que é a versão contraída. Couldn't. Você dificilmente vai ver as pessoas utilizando could not. Só se ela quiser dar muita ênfase. Geralmente é couldn't, could, né, mais reduzido. I couldn't hear the pain if she died. I couldn't bear the pain if she died. Eu não conseguiria suportar a dor se ela morresse, né? Eu não conseguiria, né? Ou seja, a pessoa que está falando isso, ela tem certeza, sabe? Ela tem uma certeza de que ela está certa de que ela não conseguiria suportar a dor se aquela pessoa morresse, né? Então, o grau de certeza já é maior, né? Você não é o might, não é, né? É uma coisa mais, você já está mais certo do que você está dizendo, né? O locutor ele está dando uma intenção mais assertiva, afirmativa do que ele está querendo dizer, né? Então, não à toa, né? A gente está trabalhando esses modal verbs, né? Porque a gente vai entrar justamente nessa parte do second e third condition, né? São sim. condições do if clause, que é do se, né? Que utilizam incerteza. Então, pode ter certeza que esses modal verbs trabalham muito com incerteza. Não tem 100% certeza. O could, o locutor ele está mais certo do que ele diz. Ele está certo, assim. Não é o should, né? O que você é mais incerto. Mas o could não. Aquela O could, certeza que não existe. É basicamente aquela certeza que não existe. É aquela coisa que só está na sua cabeça. Eu digo assim, Elaine, tu gostaria de estudar inglês? Tu tem muita vontade. Mas em nenhum momento eu te ofereci um curso de inglês. Não vai fazer obrigatoriamente esse curso.
certo? Então, é tudo aquilo que está só na sua cabeça. Então, esses model verbs eles trabalham justamente isso, com o improvável, com o provável. Você não tem 100% de certeza, porque você não faz de fato, mas está tudo ali na sua cabeça. Se você pudesse fazer, você faria. Você tem ótimo. Os que você tem certeza, por exemplo, must, ele é extremamente, por exemplo, ou o have também, porque tem que aí já são os que você chega na total certeza, na obrigatoriedade, né? Que é um dever, uma obrigação, como se fosse uma lei. Mas o could, ele não é exatamente isso. Pode passar. Could ele é certo, mas ele não é obrigatório. Pronto. Falar do must. Must, ele também está no sentido de conselho. É por isso que eu falei muito no começo entre must e might. Certo? Quando você vê o must, pode ter certeza que essa pessoa quer que isso aconteça de fato. Certo? Eu estou só argumentando, estou conversando com a pessoa, essa conversa só acontece entre mim e ela não chega a acontecer isso. Mas a pessoa que está conversando, ela quer que isso aconteça de fato. Ela quer que, com toda certeza, isso aconteça. O mais rápido possível. Então não acontece ainda, porque você não chegou de fato a fazer aquilo. Mas dos modal verbs que você tem aí, que a gente já deu até agora, esse é o mais certo de todos. Então, se, por exemplo, você pega um policial, chega para você, you must go away. O que ele está dizendo para você? Saia daqui agora, imediatamente. You must go away. Está dizendo o quê? Saia. Você deve sair. Agora, se ele chegar para você e dizer assim, you might go away, é quase como se ele estivesse dando conselho. Olha, você deveria sair. Não é muito bom para você. Certo? Entre o might e o must tem essa diferença. Might, levezinho, must está quase que obrigando a sair. Deu obrigando a sair. Certo? Então você vai ver muito isso em cartazes de advertência. Você vai, you mustn't smoke. Então, como se fosse must not, né? Você não deve fumar, né? You mustn't smoking. Ou então, she must stop smoking. Está dizendo, ela deve parar, certo? Nesse caso aí, você poderia até emendar com if clause. Poderia colocar she must stop smoking or she wouldn't die, né? Ela poderia morrer, ela iria morrer. Você vai ver muito isso aí também em artigos científicos. Esse must, quando você tem vários fatos, você colhe várias informações e o cientista está quase certo que ali a resposta ele coloca o must. Certo? Must é muito para regra também, né? Isso, Você muito para regras. Por exemplo, por exemplo, aqui nessa imagem, né? You mustn't touch the picture, né? Ou seja, você não deve tocar, você não pode, você não deve tocar na imagem, na pintura, né? Por quê? Porque suponhamos que aqui você esteja no museu, né? Nós não podemos tocar nas peças de museu, né? Então, you mustn't, né? You must not, né? Não necessariamente. Não precisa ser uma negação. Você vai colocar o must como se fosse quase que uma lei, né? Aí você vai estar lá com a lei e na lei ele vai afirmar o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Se você quiser dar um sentido negativo, você dá. Senão, não dá. Se você quiser dar o sentido negativo, você usa o not, né? Mustn't. Mas sempre não necessariamente. Modal verbo, o verbo modal, depois o verbo principal. Se quiser colocar no negativo, coloca um not entre eles. Não tem muito segredo, não. Certo? O que é que vocês podem sentir dificuldade hoje em dia? Com o passar do tempo, está sendo meio que não muito utilizado, né? Quando os americanos eram mais escolarizados, né? Que é o pessoal mais das antigas, usavam muito direitinho. Modal verbs. Só que com o passar do tempo, o pessoal começou a utilizar o got, que é G-O-T, né? Como se fosse o passado de get. Se você pegar as séries mais modernas, os jovens,
Eles vão utilizar o got para substituir quase tudo, certo? Você vai ver muito esses modal verbs com o pessoal mais velho, o pessoal mais antigo, né? Eles utilizam um inglês mais formal. Cai sim. Sim, Dependendo sim. se ele colocar uma música, se ele colocar um slogan, né? Se ele colocar, sei lá, ele vai colocar um cartaz advertindo sobre os riscos de se fumar. Vai utilizar o modal verb. Principalmente essa questão, não tanto talvez a questão gramatical, mas a questão da intenção, né? Por exemplo, porque você tem que saber a diferença do must para o should, porque isso vai te dar uma outra intenção no texto, né? Então, se o cara está usando must, é porque ele está no outro grau, num grau de certeza que o should não estaria, por exemplo. Então, é importante saber disso. Digamos que você pega um cartaz, tem a figura de uma pessoa deitada na cama, com um balão de oxigênio, alguma coisa do tipo, aí tem assim, you must stop smoke. O que é que o autor quis dizer com Você essa precisa. frase? Ele vai colocar lá as intenções, vai colocar vários itens, e um deles ele vai dizer, ele está meio que obrigando você a fumar, ou então você vai morrer, provavelmente irá morrer. Ele vai colocar algo bem, uma sentença bem afirmativa. O locutor, a pessoa que está falando essa frase, ela tem extrema certeza, né? Ela tem a certeza de que se você fizer isso, uma coisa vai acontecer, né? Ela tem certeza do que ela está falando. Exatamente. É muito, muito, muito importante pegar esse sentido, porque dependendo da frase, você muda totalmente o sentido de um slogan, né? E aí acho que a gente pode ir para o último, né? Já está acabando aqui. É bom adiantar, né? Vamos lá. Mas aí só tem mais um, provavelmente. Deixa eu ver. Aqui. Que aí seria Pronto. essa imagem mais para a gente, ó, Os graus, né? os graus, né? E aí do verde, que é o mais Levinho. certo, ou menos provável, até o have to. A gente não falou agora, mas o have é o que você tem que fazer muito obrigatoriamente, né? Ele é tipo mais que o must. O may e o might tem o mesmo sentido. Não tem que mudar, Sim. não. É a mesma coisa. São sinônimos. O must e o have to também. Must e o have to é o É, mesmo sentido. Tem que mudar. Certo? Aí você vê os graus, né? É tanto que o should ele fica no meio a meio. Se você perceber, ele é o meio a meio, tanto faz. é os 50%. 50%. Aí É do o que, lado olha, o direito, conselho. os mais prováveis e o esquerdo, os menos prováveis. Né? O eu é o que você tem. A partir do would, você já tem um grau maior de certeza, né? Mas aí o would, o eu, não é tanta certeza assim. O eu você fica até mais certo, né? Mas, porque é uma coisa que você está esperando. Mas quais são os que devam total certeza? Must, you have to. Tipo numa frase que eu já vi de um historiado, o personagem chega pro outro. Could I go to this party? Aí ele, eu poderia ir a essa festa, né? Aí o outro personagem chega, you must, você deveria, né? You Isso. must. Tá dizendo que você Isso. deve, né? Pode não É. ser. É muito importante a utilização. Bem, então, acho que dá para entender mais ou menos, né? Assim, dá para entender lá bem com essa imagem os graus, né? Do might ao have to, né? Eu Então, o acho might é quando eu importante não isso. tenho certeza, my may, né? Could é que eu estou um pouco mais certo, mas eu não posso afirmar. Can também, O might foi dado lá no início. Ele tem a no ver início. com o futuro, ele tem a ver com possibilidade. Mas é tipo algo muito pouco provável de acontecer. It might rain, tipo, talvez chova, mas você não tem certeza. Aí não tem segredo, não. O segredo é vocês entrarem em contato com séries e música, porque aí vocês conseguem distinguir bem o que é que o autor quer falar, né? Sim. É legal por causa disso, que você começa a entender realmente o que a pessoa está querendo falar. Às vezes pega uma letra de música, fica meio confuso. Se você pegar
assistir essa aula, depois aí começar a trabalhar essas músicas, vocês vão ver o quanto isso ajuda, né? E galera, tá acabando aqui o tempo, né? É Então, verdade. vamos nos despedir. Muito obrigado. Qualquer coisa, dúvidas, tirem conosco no WhatsApp ou no Google Classroom. E vai estar no YouTube. E a gente vai passar uma atividadezinha desse assunto. E é isso. Obrigado. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Elaine. Valeu, pessoal que está Obrigado pela participando. participação. Gostei muito. Por Até mais. nada.